Olá de novo, estamos de volta nos nossos estudos do condomínio e nesse vídeo nós vamos falar sobre o condomínio edilício. Então nós já vimos o que é condomínio, a exceção ao princípio da exclusividade, suas características, teorias, vimos as regras gerais, vimos os tipos e especificamente falamos de dois deles e agora vamos falar do último, que é o mais conhecido e o mais utilizado no nosso dia a dia, que é o condomínio edilício. Então, de novo, tenha em mãos o Código Civil, pega aí o caderno de anotações e vamos lá estudar o condomínio, edilício. Bom, o condomínio edilício ele se caracteriza por uma particularidade bastante interessante. Nós vamos encontrar no condomínio edilício duas áreas, duas utilizações possíveis. Uma utilização independente, que não faz parte especificamente do condomínio, mas está a ele atrelado por conta de algumas aplicações, algumas consequências, que é o apartamento, que é a sala, que é a loja de comércio, escritório, enfim, aquela unidade que é independente, aquela que você adquire num edifício de apartamentos, de escritórios, de salas ou misto. E existe uma outra área de utilização comum. Então, esta especificamente, ela está sendo tratada aqui. Claro que com algum envolvimento da parte independente, conforme nós vamos ver. Vamos lá. Como é que eu constituo, antes de mais nada, um condomínio edilício? O condomínio ele pode ser constituído por dois tipos de atos. Pode ser um ato entre vivos, intervivos, mas pode ser um causa-mortes. Então, se for um ato entre vivos, eu posso fazer ou por escritura pública ou por instrumento particular. Este ato entre vivos. Se for causa-mortes, nós vamos estabelecer o condomínio através do testamento. De qualquer forma, ele terá que ser registrado no cartório de registro de imóveis. Por que isso? Exatamente porque este registro vai garantir publicidade, garantindo direitos e obrigações para todos os envolvidos, não só os que estão relacionados com o condomínio, mas também com terceiros incautos que eventualmente possam querer contratar, enfim, e eles têm aí um instrumento de publicidade. Lembremos-nos que este instrumento que vai ser registrado, ele deve estar subscrito por pelo menos 2/3 das frações ideais. Então eu vou observar a Constituição, vou ver em quantas unidades ou subunidades nós vamos ter, e 2/3 dessas subunidades ou dessas frações ideais é que devem estar subscritas no registro, ocasião do registro, exatamente para que ele possa cumprir aquilo que a regra estabelece. Bom, o que é preciso ter? Quais são os elementos desta Constituição? Esses são os elementos básicos. Não quer dizer que você precise se restringir somente a eles. Então é possível que você discuta outros casos ou outras questões no estabelecimento. Mas estes são os que a regra determina como elemento básico da sua Constituição. A primeira delas é discriminação e individualização das unidades. Então eu preciso dizer quantas unidades, a área de cada uma, para que ela vai servir, como ela está constituída, exatamente para caracterizar
o condomínio. Então, eu preciso dizer aqui das unidades que estão formando, inclusive das áreas em comum. Preciso determinar a fração ideal. Como é que eu chego nesse valor? Então, eu tenho o solo, a terra nua, a área da terra nua e a área construída. Então, um simples cálculo envolvendo as unidades que foram construídas, a área construída sobre aquela terra nua, eu vou ter uma fração. Isso vai dar 0, alguma coisa, 1, alguma coisa, dependendo da quantidade, dependendo do número de andares, dependendo, né, da construção, eu vou ter aí uma fração, às vezes um percento bastante baixo, 0, alguma coisa, que vai constituir a fração ideal. Isso aqui vai ser importante por quê? Porque com esse raciocínio, depois eu vou determinar, inclusive, os cálculos de maioria, os cálculos de votação, quórum, etc, etc. Então, essa fração ideal é super importante que seja determinada agora. Outra questão de suprema importância é a finalidade da destinação. Então, se aquele edifício é só para moradia, é só para moradia. Se aquele edifício é para serviço, comércio, escritório, eu preciso dizer qual é a finalidade, qual é a destinação. Eventualmente, você pode encontrar alguns edifícios que tenham as duas coisas. Não é raro isso acontecer, é possível isso acontecer, contanto que eles estejam muito bem descritos, muito bem discriminados, muito bem individualizados, que é aquele primeiro item que nós falamos. Uma falta grave, gravíssima, é exatamente esse desvio de finalidade, esse desvio de destinação. Se ele é destinado à habitação, eu utilizo para comércio, serviços. Se é destinado a serviços e comércios, eu destino para habitação. Então, isso é um erro bastante grave, uma falta bastante grave. As cotas, quantas cotas? Quando eu faço o cálculo, a determinação de fração ideal, eu faço já o estabelecimento, já tenho condições de estabelecer o número de cotas, quantas cotas esse condomínio se constitui, né? E o modo pela qual eu vou pagar estas cotas. Como eu adquiro isso? Como é que eu pago pelas cotas? Se fosse uma empresa, nós estaríamos falando de integralização, né? Então, nesse caso aqui, quantas cotas e quanto cada uma vale, como eu vou pagá-las. A forma de administração, aqui eu já posso dizer se vai ter um condomínio ou não, se este ou aquele vai fazer a administração. Então, já nesta fase eu já estabeleço isso. A competência das assembleias, nós temos basicamente duas assembleias, as ordinárias e as extraordinárias. O que a assembleia ordinária vai discutir? Qual é a competência de uma assembleia extraordinária, uma ordinária, de uma extraordinária? O que se constituirá como maioria ou como voto vencedor nestas assembleias? Dependendo dos temas, dependendo dos assuntos, dependendo daquilo que nós vamos discutir, numa assembleia ordinária, numa assembleia extraordinária, eu posso determinar quórum diferente para cada uma delas. A forma de convocação e o quórum das assembleias, né? Como é que vai ser convocado? Vai ser convocado por WhatsApp, por e-mail, por correspondência, por bilhetinho, por telefone? Como ele vai ser convocado por edital em algum local específico? Enfim, como isso vai ser convocado? O dia da convocação, o dia em que vai se realizar a assembleia, normalmente nós fazemos duas possibilidades, né? Uma, eventualmente, faço assim, em primeira convocação às 19 horas com um quórum de tanto. E em segunda convocação às 19h15, 19h30, por exemplo, com qualquer quórum. Então, eu vou instalar a assembleia, né, com este quórum ou com aquele quórum. Então, isso eu preciso deixar explícito. As sanções,
o que se constitui infração, o que se constitui em falta, quais são os comportamentos admissíveis e inadmissíveis, posso ter animal, não posso ter animal, posso fazer uso disso, não posso, enfim, tudo aquilo que se refere ao bom andamento do condomínio e às consequentes sanções para isso. Então eu já faço esse estabelecimento. Então pode ser alguma regra que já existe, que eu vá recortar e colar no meu regimento, ou pode ser eventualmente alguma coisa criada pelo conjunto, pela natureza do conjunto das pessoas que formam esse condomínio. E aí o regimento interno, e esse regimento interno, então, eu vou esmiuçar, eu vou discutir cada um destes tópicos com mais detalhes, com mais vagar, exatamente para deixá-los mais claros na sua aplicabilidade. Bom, quais são os direitos básicos dos condôminos? Nós já vimos, o código repete aqui. Então, ele já fala disso lá atrás, mas ele vai repetir aqui no condomínio edilício, ele repete isso. Não vai mudar muito. Lembram lá? Usar, fruir, dispor e também o de votar e ser votado. Tá? E existe aqui uma previsão da chamada preempção, que foi objeto de estudo no Instituto, no contrato de compra e venda. Lá no 6º período, vocês viram o contrato de compra e venda e vocês viram a preempção, o direito de readquirir o bem vendido. Tá? Então, o direito de preempção é previsto aqui como um direito do condômino. Deveres dos condôminos, nós já vimos, mas não custa repeti-los. O código é até certo ponto enfadonho, porque ele reafirma estas coisas. Preciso contribuir com as despesas? Claro que sim. Como é que eu sei quanto eu vou participar? Você vai saber de acordo com a tua fração, de acordo com a tua cota parte. Então, algumas unidades, elas vão pagar mais ou menos as despesas condominiais exatamente por conta da qualidade, aqui no sentido de área, dessa mesma unidade, exatamente por conta da fração da sua cota. Então, elas podem contribuir mais ou menos dependendo desta fração, dependendo desta cota. Não posso realizar obras que comprometam segurança, apesar de que quando eu compro um apartamento e o apartamento suponha, né, pode ser uma sala comercial, pode ser um escritório, quando eu adquiro essa unidade ela faz parte de uma propriedade exclusiva, ou seja, ela é do comprador. O condomínio, ele se aplica mais às áreas em comum. Entretanto, se enganam aqueles que pensam, não, mas o apartamento é meu, fui eu que comprei, eu vou derrubar essa parede, eu vou modificar essa janela, eu vou alterar isso, alterar aquilo. E às vezes não é bem assim que é possível fazer. Por quê? Via de regra, existem estruturas dentro de uma construção que elas são importantes para garantir segurança. Então, por exemplo, eu tenho lá uma parede e esta parede ela é chamada de parede estrutural. O que quer dizer que essa é uma parede estrutural? Porque ela contribui na sustentação da estrutura. Então, eu quero um conceito aberto, né? O conceito arquitetônico aberto é o moderno, quero fazer um estúdio aqui, eu quero isso, quero aquilo, vou derrubar esta parede, aquela parede. E aí você acaba derrubando uma parede que é estrutural. Você não poderia ter derrubado esta parede porque ela está auxiliando na sustentação dos andares superiores. E aí pode comprometer seriamente
a segurança. Eu quero tirar esta coluna daqui porque essa coluna está impedindo, está limitando os moradores de fazer de estacionar de forma mais tranquila, etc. E aí tira a coluna, e é a coluna que sustenta aquela parte do edifício. Então, não é assim que se faz. Tá? Então, é possível fazer algumas mudanças? Sim, se elas não comprometerem a segurança. Não posso alterar forma nem cor de fachada ou as partes externas, por isso que faz parte da estética do prédio todo. Então eu não posso, por exemplo, da minha área de janela pintar da cor que eu queira. Eu não posso fazer as modificações que eu queira ali, exatamente porque elas estariam fora daquelas condições estéticas que se aceita, né, pelo conjunto. Se cada um quisesse pintar de cor diferente da sua cor de preferência a parte externa que lhe cabe, nós teríamos aí eventualmente alguns problemas, porque nem todas as pessoas contam com bom gosto. Para uma destinação adequada, nós já falamos sobre isso, não vou voltar ao assunto, e contribuir cumprir, com as contribuições, ou seja, as contribuições elas devem ser honradas. Os juros, eu posso fazer modificações, mas o código me fala aí de um juro de 1% ao ano e multa de 2% sobre o débito. Isso pode ser menor, claro que pode, sem maiores problemas. O que não pode é passar das percentagens em direito admissíveis. Então, eu preciso respeitar aquelas percentagens, principalmente de juros, de débitos de inadimplência. Tá? Então, precisamos cuidar disso. Uma outra questão de suma importância é o cumprimento de convenções. A gente falou agora há pouco do estabelecimento de sanções, estabelecimento de alguns comportamentos. Então, o código nos dá algumas sugestões. Né? Por exemplo, 5 vezes o valor das contribuições mensais se eu não fizer o cumprimento de algumas convenções que foram feitas pelo grupo, pelos condôminos, que está registrado, que está em ata, enfim. Se houver algum tipo de dano, então será necessária a indenização por perdas e danos. E aqui existe uma previsão que o comportamento antissocial pode implicar no pagamento de uma sanção na ordem de 10 vezes o valor de contribuição. Então, aqui esse comportamento antissocial não é deixar de dar bom dia, não é deixar de cumprimentar as pessoas. É um comportamento antissocial propriamente dito, que seja mais contundente, mais grave, que torne a convivência insuportável ou de risco. Tá? Para as despesas relativas às partes comuns, manutenção, limpeza, energia elétrica, água, enfim, essas coisas todas. E o proprietário do terraço de cobertura, além de todas essas obrigações, eles ainda têm uma outra questão a ser observada, que é a conservação da parte do terraço mesmo, né? Porque ali pode acontecer algumas infiltrações, alguns problemas que vão refletir, inclusive, na estrutura do prédio. Então, ele tem uma obrigação um pouquinho maior. Um ponto de importância grande também é a previsão de seguro contra o risco de incêndio, contra a destruição. Então, eu preciso observar o seguro que vá exatamente garantir se, numa eventualidade, num sinistro, esta retribuição vai ser dada. Bom, uma outra questão que deve estar prevista também é o quórum para algumas obras. A gente vai ver daqui a pouquinho, existem outros quórums a serem considerados. O quórum para as obras
vai levar em consideração a natureza da obra. Então, por exemplo, as voluptuárias, as obras consideradas voluptuárias, precisam de um quórum maior, na ordem de 2/3. Se ela for uma obra útil, a maioria simples é suficiente. Portanto, se ela for voluptuária, eu preciso de um quórum superior, exatamente por conta da natureza da obra. Agora, se ela for necessária, eu não tenho que passar por uma votação, que necessário é necessário, não se questiona a realização da obra, se faz a realização da obra. Então, nesse caso, independe de quórum, tá? Ou se eu quiser fazer um acréscimo de parte comum, então eu quero aumentar alguma coisa, quero aumentar a garagem, quero aumentar a área de recreação, quero aumentar salão de festas, quero aumentar alguma coisa, eu preciso de 2/3 do quórum, 2/3 dos votantes. Se eu quiser fazer um outro pavimento ou mais um bloco, mais um edifício dentro do bloco, né? Eu vou aumentar, mas no sentido de que eu quero altear fazendo mais um pavimento ou aumentar no sentido de um outro edifício, então eu preciso de unanimidade. Se a obra for urgente e custosa e vultosa, né, cara, primeiro eu realizo, porque ela é urgente, primeiro eu realizo e depois eu dou ciência à Assembleia de que ela era urgente e precisava fazer. Se ela não é urgente, mas é cara também, aí sim, eu primeiro preciso dar essa ciência à Assembleia e pedir esta autorização, pedir, portanto, a votação. Tá? Se eventualmente, por ser urgente, por ser uma emergência, houve o gasto por parte de um dos condôminos, neste caso, há um direito de regresso deste condômino em relação ao condomínio, ou seja, ele pode pedir o reembolso. Então, ele tem o direito de regresso destes valores que ele já despendeu. Né? Então, ele só precisa comprovar o gasto. Quem administra um condomínio edilício é a figura, né, é a pessoa do síndico. E este síndico pode ser um condômino ou pode ser um terceiro. Pode ser inclusive uma empresa. É uma empresa contratada especialmente para isso. Hoje nós temos inúmeras empresas que estão especializadas exatamente na administração de condomínios. Então eles contam com um pessoal especializado em contabilidade, direito, administração, gestão, enfim, uma série de profissionais que vão oferecer um serviço de qualidade para o condomínio. A gestão é normalmente de 2 anos e é possível fazer a renovação. Então se faz uma assembleia, se vota por aquele síndico e aí este síndico exerce as suas funções de administração por 2 anos. E se houver necessidade, ele pode ser, ou interesse ou conveniência, ele pode continuar na posição de síndico. Assim, muitas pessoas são há anos síndicos sem maiores problemas e com conveniência para o condomínio. O que é que um síndico faz? Um síndico é, em suma, o representante, é o rosto, é a face do condomínio. É ele que fala em nome do condomínio. Então, é ele que convoca as assembleias, é ele que representa o condomínio perante terceiros, inclusive assinando contratos. É ele que dá conhecimento de eventuais procedimentos judiciais ou administrativos que, porventura, estejam sendo movidos na justiça ou fora dela. É ele que, eventualmente, é chamado para uma audiência trabalhista, né? Ele que contratou, é o condomínio que paga, mas é ele o responsável.
né? É ele que cumpre e faz cumprir a convenção, o regimento e as determinações. Inclusive é ele que fica observando, faz essas observações se tudo está sendo cumprido ou se não está sendo cumprido, e ele vai instar junto aos condôminos que não estão observando estas regras, né, aos seus comportamentos, chamando-lhes a atenção disso e, inclusive, impondo sanção quando for o caso. Ele é o responsável pela conservação das partes comuns. Então, é ele o responsável para saber se a pintura está bem, se a limpeza está bem, se a iluminação está bem, se a segurança está bem, enfim, estas coisas todas é de responsabilidade dele. E para isso, ele conta com os valores que estão à sua disposição, à disposição do condomínio, né? E para isso ele precisa elaborar um orçamento de receita e de despesa, e isto anualmente. Depois a gente vai ver que ele vai fazer uma prestação de contas disso. Então, ele elabora o orçamento dessas receitas, o quanto está entrando e o quanto ele prevê de despesas, as despesas habituais e as eventualidades que sempre acontecem. Tá? E é ele que vai assinar, como eu disse agora há pouco, os contratos, inclusive o contrato de seguro. É ele que contrata o seguro em nome do condomínio. Tá? Então é ele que contrata o pessoal, é ele que contrata as pessoas, as empreiteiras, é ele que contrata manutenção, é ele que contrata. Então ele é a face e a voz do condomínio. Bom, este síndico, se eventualmente ele não corresponde, ele pode ser afastado? Sim, ele pode ser afastado. Tá? Para isso, eu preciso convocar uma assembleia específica. Então, não é qualquer assembleia. Vamos discutir isso, aproveitando que está todo mundo aqui, vamos discutir o afastamento do síndico. Não, não é assim que funciona. Então, é preciso convocar uma assembleia específica para isso. Nesta assembleia vai se discutir os prós e os contras, as acusações e as defesas, a apresentação de tudo que se tem em mãos para um ou para outro e a maioria absoluta da assembleia. Não é a maioria simples, não é a maioria dos que estão lá, é a maioria absoluta da assembleia. Em que casos ele pode ser afastado? Prática de irregularidades, que basicamente não nos diz muita coisa, mas aí eu vou fazer uso de toda a legislação do nosso ordenamento jurídico e o que mais possa existir no regimento, né? Não prestar contas e não administrar convenientemente, que isso também precisa ser bem especificado, porque administrar convenientemente não me diz muita coisa. Então eu preciso especificar isso, eu preciso demonstrar isso tudo. Existe uma assembleia específica que deve ocorrer uma vez por ano, que é uma assembleia para que se aprove o orçamento, as contribuições para o ano que virá, com todas as previsões orçamentárias, e também para se votar a prestação de contas do ano findo. Normalmente, isto é feito final do ano ou bem no início do ano seguinte àquele em que nós estamos discutindo a prestação e ao ano posterior que nós vamos decidir sobre as contribuições e orçamento. É aqui que vai se dizer, tem que aumentar, não tem que aumentar, a gente vai ter que fazer caixa, porque veja, vai ter que eventualmente trocar isso, aquilo, aquele outro. Tá? Se eu quiser alterar a convenção, aqui tem alguns outros quórums, né, necessários. Para que eu altere a convenção, eu preciso de 2/3 dos votos. Para que se mude destinação, eu preciso unanimidade. Para as deliberações corriqueiras, em primeira convocação,
a maioria, e em segunda convocação, a maioria simples. Tá? Então, primeira convocação, maioria, e a segunda convocação, maioria simples. As assembleias extraordinárias podem ser convocadas pelo síndico e por 1/4 dos condôminos. Então, por exemplo, quando nós queremos discutir sobre os síndicos, então 1/4 dos condôminos. Ou nós queremos discutir alguma coisa e o síndico não se desenvolve para fazer a convocação, então 1/4 dos condôminos. Ou o síndico ou 25% dos condôminos. Além do síndico, tem uma outra figura aqui que o código estabelece, que é o chamado Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é constituído de 3 membros que são condôminos e que tem uma gestão também de até 3 anos e que pode ser renovada sem maiores problemas. Ou seja, tem que haver votação, né, de 2 em 2 anos, basicamente. O que é que esse Conselho Fiscal faz? Pelo nome a gente já percebe, ele é o responsável pelo parecer sobre as contas. Então, passa pelo Conselho Fiscal e aí vai para a Assembleia. E se houver qualquer irregularidade, é aqui que vai necessariamente aparecer. Finalmente, para a gente fechar condomínio, a extinção do condomínio. Posso extinguir condomínio? A gente já viu que é possível extinguir o condomínio. Existem algumas hipóteses para a extinção. Seja porque o condomínio sofreu uma destruição total, alguns eventos, algum acontecimento. Essa destruição pode ser total, mas ela também pode ser considerável, no sentido de que ela não foi total, mas ela não se presta mais àquilo que anteriormente a função. Numa questão de ameaçar ruína, então, eventualmente, né, tenho aí uma enchente, tenho aí um terremoto, tenho aí um vendaval, tenho aí algum problema, tá? Ou mesmo uma falha de construção, alguma coisa assim, nesse sentido, a Defesa Civil, então ela é chamada, os bombeiros são chamados, e aí eles fazem um laudo e ameaçando ruína, o condomínio tem que ser, o local tem que ser desabitado e o condomínio acaba sendo extinto. Se nós vendermos, por óbvio, extingue-se o condomínio, e se ele for desapropriado, também extingue-se o condomínio. Se os condôminos quiserem, voluntariamente eles criaram, voluntariamente eles extinguem? Sim, sem problemas maiores. Neste caso, eu preciso de metade, né? Ou seja, de maioria absoluta, ou seja, metade mais 1 das chamadas frações ideais. Ok? Então, com isso, nós fechamos as questões mais básicas do condomínio, aquelas que são trazidas para nós pelo Código Civil. Eu me coloco à disposição se eventualmente, durante a explicação ou depois dela, durante a revisão de tudo isso, você tiver alguma dúvida, então eu me coloco à disposição para dirimir qualquer dúvida ou dificuldade. Beleza? Bom estudo para você!